Boa noite, boa tarde, minha torcidinha linda do quarto ano. Eu tô aqui dando aula para vocês e vendo a live do Vasco da Gama. Meu amor do coração. Vamos lá. Hoje nossa aula vai ser de geografia, tá? Página 56. A tia ia dar aula de matemática, mas prefiro pegar vocês matemática um dia só, do começo até o fim, tá? Vamos adiantar o que der, porque matemática é mais pesado e eu prefiro ter assim uma semana só de matemática. Eu prometo que eu dou um intervalozinho, tá bom? Vamos lá. A divisão territorial política. O que é isso? É dividir politicamente o país, né, em estados, né, capitais, cidades, municípios. Essas são as divisões. Vamos lá. Página 56, tá? Para a geografia, um território é uma área sobre a qual o Estado exerce uma soberania, ou seja, ele manda, ele domina aquilo dali, tá? Por isso que nós temos os governadores, os vereadores, os deputados, o presidente para mandar no país inteiro, tá? E que abrange todo o solo ocupado pela nação. Os territórios possuem uma área determinada por terra ou por água, ou seja, Rio de Janeiro, né? Nós temos a Lagoa Rodrigo de Freitas. Ela não vai deixar de ser Rio de Janeiro por ser a parte de água. Então, ela continua sendo mantido o território do Rio de Janeiro. Deu para entender? Vamos lá. Por terra e por água, demarcadas por seus limites. Nós temos limites que não damos para ver, porém, se entrarmos no Google e colocarem lá, tá? Limites de divisão territorial política brasileira. Vocês vão ver todo o limite, até no mar, tá bom? Vamos lá. Chamamos de limite a demarcação territorial, ou seja, um determinado espaço, né, de duas áreas vizinhas. O limite é definido normalmente por lei de qualquer uma das instâncias da administração política, municipal, estadual e federal. Na esfera da divisão política, nos contornos dos municípios, são conhecidos apenas como limites, ou seja, o limite de Duque de Caxias termina no meio da Serra de Petrópolis, né? Vamos lá. Os dois estados são conhecidos como divisas, né? Então, ou seja, a divisa entre dois estados, divisa entre São Paulo e Rio de Janeiro, entre Distrito Federal e Goiânia. Então, nós temos de limites. Dos países são conhecidos como fronteiras, né? Então, dos municípios, a divisão dos municípios é limite, a divisão dos estados é o quê? Divisas, e a divisão dos países são fronteiras. Por exemplo, a fronteira do Paraguai com a Venezuela, do Paraguai, do Brasil com a Venezuela, do Brasil com o Paraguai, do Brasil com a Argentina. São países diferentes, tá? Então são divisas, fronteiras. O território do Brasil pode ser estudado em seu aspecto político e administrativo, e também em uma dimensão natural, econômica e populacional. O que significa isso? A sua dimensão natural, ou seja, da sua natureza, econômica, ou seja, o que ele consegue produzir, né, de dinheiro, e também, se eu te achar aqui, populacional, pela quantidade de pessoas que vivem naquele determinado local, tá bom? O território do Brasil pode estar dividido em seu aspecto político, além da divisão política, em unidades federativas, ou seja, da parte federal, tá? Que constituem os estados, divididos em municípios, ou seja, estados, municípios, né? São divididos. Deixa eu te achar aqui. E Distrito Federal.
existe uma divisão com base em macro-regiões, ou seja, regiões grandes, partes dessa região. Olha só, a tia vai mostrar aqui no livro que vocês têm aí, né? Aqui, ó, as divisões, tá vendo? Cada corzinha dessa é um estado diferente. E aqui são as macro-regiões, regiões grandes, tá vendo? Deu para entender? Vamos lá, página 57. As regiões do Brasil, tá? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, isso significa IBGE. IBGE, isso aqui é uma questão de prova, tá? O que quer dizer IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ou seja, ele faz um monitoramento nacional de quantas pessoas existem no país, tá bom? Dividiu o Brasil em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Dessa forma, é mais fácil estudar, organizar, compreender e administrar o país. Porque se você deixar tudo numa mão só, o cara vai fazer tudo o que ele quer, da maneira que ele quer, com o Brasil inteiro. E já dividindo espaços, né? Você pode colocar pessoas diferentes e analisando o governo de cada um, tá? Essa parte de você observar e olhar o governo de cada um, gente, vocês vão ter que começar a ter essa visão de agora. Com 16 anos, vocês já vão poder tirar o título de eleitor de vocês. E a tia quer que vocês estejam preparados para poder visualizar, tá? O que é certo e o que é errado. Eu não vou falar o que é certo, porque a minha função é mostrar a vocês o que vocês têm que pensar e não empurrar o meu pensamento no pensamento de vocês, tá bom? Então vamos lá. Região Norte é a maior região do Brasil de extensão, formada por 7 estados. Muito importante isso, em gravar as regiões e a quantidade de estado que tem nelas, tá bom? Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins. Grande parte da floresta amazônica é localizada nessa região. Região Nordeste, região boa, nossa, tô doida para ir lá, tem uma prima lá. É a região com maior número de estados. Ao todo, são 9. Então, se a região Norte tinha 7, a região Nordeste tem 9, tá? Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco. Minha família é da Paraíba, sabia? Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Minha parte, por parte de mãe, veio da parte europeia. No caso, a minha parte de mãe é dos portugueses, né? E dos espanhóis, né? Acho que é por isso que eu amo Espanha. E a parte de pai veio da Paraíba. Aí foi uma misturada danada, né? Aí saiu isso aqui. Vocês estão rindo, né? Vocês sabem que a tia é brincalhona. Vamos divertir um pouquinho a aula para aprender. Não é verdade? Então, vai lá. É famosa pelas suas belas praias. Tem as praias mais bonitas do Brasil. Estão no litoral nordestino, tá? Região Centro-Oeste. Eu já tive o prazer de estar na região Centro-Oeste. É maravilhoso, gente. É outra educação. É outro mundo. É outro tudo. É outro tudo. É muito engraçado. Eu fui para Goiânia. Aí eu perguntava assim: onde é a faculdade assim? Que tinha que fazer uma prova, né? Onde é a faculdade assim, assim? Aí eles viravam pra gente e falavam assim: é lá em Simão. Depois a senhora dobra para lá e depois vai mais para Simão. Vira pro direitão. É tudo assim, é muito engraçado. Então a tia vai sempre contando algumas curiosidades assim, tá? Que eu souber, que eu vivi. Então vamos lá. A região Centro-Oeste é formada por 3 estados. Só 3. Região Norte tinham 7, Nordeste tinha 9, Centro-Oeste só 3. Vamos lá. Goiás, lugar maravilhoso, gente. Bom demais, bom demais.
Mato Grosso eu nunca fui, tá? Mato Grosso do Sul e pelo Distrito Federal, onde encontramos a capital do Brasil, Brasília. A pecuária é a atividade econômica que se destaca nele por região, com a criação do gado bovino. Gado bovino é o boi, né? Lá tem muitos pastos, lá tem muitas planícies, né? Cerrado e planícies. Então, assim, dá para você fazer um plantio muito bom para cultivar o gado. Região Sudeste, a nossa região querida aqui, que a gente frita no calor, né? Vamos lá. É formada por 4 estações. 4 estados, desculpa. Vamos lá. Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E a região mais populosa, que apresenta maior desenvolvimento do país, é a nossa querida São Paulo. Eu não conheço São Paulo, eu fui só até Santo André, quando eu fui visitar o Padre Marcelo. Passei pelo Rio Tietê, mas não tive oportunidade de conhecer a cidade, né? Porque eu fui numa excursão. Lá é bem frio mesmo, bem frio em relação aqui à nossa região sudeste, tá? Região Sul. Aí possui 3 estados só. Molinho, ó. Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Quero ir para lá, morar no frio, virar pinguim. É a menor região do país em extensão e mais fria também. Bom, vamos lá. Por mais que se falem que não, nós já tivemos presença de tornado, que já foi confirmado cientificamente. Eles tentam abafar, tá? Na região sul, tá? Acontece muito em Florianópolis, no Rio Grande do Sul. Por quê? As mudanças climáticas estão sendo muito frequentes. O homem está destruindo a natureza, né? As geleiras estão se dissolvendo. Conforme as geleiras estão se dissolvendo, elas vão aumentar o nível do mar, né? E isso também influencia na nossa natureza, nossa camada de ozônio, as queimadas. Tudo que o homem faz de ruim influencia o meio ambiente. O solo, o ar, a água, a camada de ozônio, né? Tivemos uma notícia maravilhosa agora aqui, com essa pandemia, né? Eu acho que Deus tem um porquê para tudo. E com essa pandemia que ocorreu, a nossa camada de ozônio quase fechou. Então isso foi uma notícia muito boa, porque a nossa camada de ozônio estava com um rombo, nem um buraco, na qual passava-se então os raios, né, que fazem mal à nossa pele, que causam câncer de pele. Então eu fiquei muito contente quando eu vi essa entrevista. Eu gosto muito de ver entrevistas, tá? Vamos lá. Nós vamos fazer a página 58, tá? Qualquer dúvida me chama. Tô no Zap, tô aqui em casa. 58, 59, 60 e 61. E também vamos fazer do caderno de reforço, tá? A mesma matéria, só que é pouca coisa. É só a página 144, 145 até o número 5, tá bom? A tia vai botar no grupo direitinho, tá? O número das páginas para vocês não se enrolarem, tá? Um beijo grande da tia. A tia ama vocês. Estou morrendo de saudade de escutar vocês dentro de sala de aula. Qualquer coisa me chama no WhatsApp, tá bom?